A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos, que vai estar vendo esse vídeo aí através das redes sociais. Nós estamos aqui em mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus, entregando o nosso início de semana como primícia ao Senhor, clamando a Ele que os demais dias de nossa vida venham sendo por Ele abençoado. Nós estamos juntos reconhecendo que somos totalmente dependentes da presença do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Assim como de costume, eu sempre deixo um assunto para nós discorrer na meditação na palavra do Senhor. E o assunto desse vídeo de hoje é o perigo de viver no automático. O perigo de viver de forma automática, de estarmos sempre ocupados e cheio de afazeres. Você já parou para pensar sobre isso alguma vez? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, ó. Você pode dar uma pausa no vídeo e procurar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 33 e o versículo 34. Mas antes de nós entrarmos aqui na leitura, nós vamos tirar um período de oração, entregar esse momento ao Senhor, clamar a Ele para que Ele abençoe esse momento, para que Ele se manifeste, para que Ele faça com que nós venhamos entender o que Ele quer nos ensinar em mais um dia de propósito. Eu te convido a orar comigo nessa tarde, amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero começar esse propósito te agradecendo por esse início de semana, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia de propósito. Nós estamos primiciando ao Senhor, Paizinho querido, nessa tarde de segunda-feira. Nós estamos reconhecendo que somos dependentes da Tua presença. Paizinho querido, eu lhe entrego esse momento, Pai, entrego a minha vida. Paizinho querido, te peço perdão das minhas falhas, entrega a minha vida, a vida dos meus irmãos. Te peço que o Senhor abençoe esse momento, se manifeste a nós através da Tua palavra, que o Senhor nos dê o entendimento através do Teu Espírito Santo e o discernimento da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe entrego esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Você já está com a sua Bíblia aí, Então vamos ler a palavra do Senhor, Nós precisamos dessa rica palavra do Senhor todos os dias da nossa vida, Que é o nosso alimento necessário para nós receber um direcionamento da parte de Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 33 e 34. Diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, o texto de Mateus 6,33 está nos ensinando, que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, nos ensinar a priorizar a Deus e a sua justiça, entregar a Ele todas as decisões e áreas de nossa vida, Essa passagem promete que, ao fazermos isso, as nossas necessidades básicas, como comida e vestimento, será por Ele, pelo nosso Deus, provida e suprida. Mas a ênfase do texto é que nós temos que priorizar em nossas vidas o reino de Deus e que nós não devemos nos preocupar tanto com o futuro, pois o próprio Deus cuidará do dia de amanhã. Aleluia, meus irmãos. E qual, pastora, são esses perigos de nós viver de forma automática, O Espírito Santo tem falado comigo no decorrer dessa semana, e isso veio muito forte ao meu coração, Como confirmação veio esse texto. Quando eu estava clamando ao Senhor por um direcionamento, o Senhor me fez lembrar desse texto de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas nos seriam acrescentada, e também de não nos preocuparmos em demasia pelo dia de amanhã, porque nós nos pegamos ou pensando demais no passado, às vezes machucados, ainda precisando de cura por conta do que aconteceu lá no passado, ou então nós nos pegamos pensando demais no futuro, e o futuro nós não podemos ter domínio, governo sobre ele, Tudo está nas mãos do Senhor. Então a orientação que Deus tem para nós hoje é colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, E o perigo de nós vivermos de formas automáticas, meus irmãos, é achar que estamos fazendo com Deus,
e acabar fazendo sem a presença dele, e pelas motivações erradas, e acabar agindo na carne. Eu estava fazendo uma busca aqui sobre o que é agir na carne, e o Senhor me levou lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 e 21, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. E o que são, pastor, essas obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ainda fala assim: eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos refletir então em cima do perigo de viver no automático, né? Às vezes nós temos tantos afazeres que nós falamos assim: eu estou muito ocupada, cheia de coisa para fazer. E se nós não tomarmos cuidado, que é algo que eu quero frisar bem aqui, se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos de priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. Exatamente por isso, por estarmos ocupados, por estarmos acelerados, por estarmos fazendo tudo no piloto automático, nós esquecemos muitas vezes de priorizar um momento como esse. Um momento de buscar a Deus, um momento de ler a palavra, um momento de buscar um direcionamento para Deus, um momento de entregar para Ele o nosso dia. É algo que tem que ser assim, que tem que virar um hábito na nossa vida. É não sairmos de casa, é não fazermos nada sem entregar primeiro o que nós vamos fazer diante de Deus, buscar nele um direcionamento, porque o perigo de nós fazer muitas coisas e não buscar o direcionamento de Deus está exatamente em agir na nossa própria vontade ou em agir na vontade da nossa carne, porque a nossa carne ela tem vontade própria e nós também temos vontades que muitas vezes desagrada a presença de Deus. E como que eu vou ter sucesso em executar algo se eu não entregar primeiro ao Senhor o meu a fazer, buscar nele a maneira correta de eu executar aquilo de uma forma que venha agradar a sua vontade? Eu corro o risco de agir por conta própria. Eu corro o risco de deixar a minha carne ali, sobressair e eu acabar entristecendo a presença de Deus. Né? Às vezes eu vou até fazer muitas coisas, mas será que eu vou executar da maneira que alegra a vontade de Deus? Será que o que eu estou fazendo é da vontade de Deus? Então eu posso fazer muitas coisas. Nós podemos executar muitos feitos e nós podemos até falar, mas eu tenho feito muitas obras, eu tenho feito muitas coisas. Mas será que no decorrer desse piloto automático, que muitas vezes nós estamos deixando a nossa vida à mercê desse piloto automático, será que nós não estamos esquecendo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Ou de buscarmos ali um direcionamento de como fazer através da presença dele e da tua palavra? Vamos aprender o que é buscar o reino de Deus. Será que buscar o reino de Deus se resume só em ir à igreja, jejuar e orar? Eu aprendi, meus irmãos, que não. Tudo isso, ir à igreja, orar, jejuar, isso é muito importante. Mas buscar o reino de Deus em toda a sua totalidade é alinhar as nossas escolhas, os nossos relacionamentos e os nossos planos de acordo com a vontade de Deus. E isso em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós estamos no piloto automático, irmãos, nós corremos o grande risco de não estar fazendo aquilo que Deus tem para nós como propósito. Não é que nós não estejamos fazendo. Nós podemos até estar fazendo muitas coisas. Mas e se nós estivermos fazendo muitas coisas, estivermos achando que estamos fazendo na presença de Deus e por agir no piloto automático, a presença de Deus não esteja conosco quando nós estivermos executando essas muitas tarefas que nós costumamos dizer que temos a fazer? É sobre isso que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, né? Sobre não fazermos nada sem antes nós entregarmos ao Senhor, sem antes nós perguntarmos para Ele: Senhor, o que é a sua vontade na minha vida hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a maneira que o Senhor quer que eu faça?
porque nós podemos fazer, mas não terá efeito se nós não fizermos alinhado com a vontade de Deus. Não terá efeito se a presença de Deus não estiver conosco, porque no automático, muitas vezes, irmãos, nós fazemos a vontade da carne, né? Nós fazemos a vontade da carne e nós erramos quando nós não buscamos em primeiro lugar a vontade de Deus nas nossas vidas. Às vezes a vontade da carne vai sucumbir, às vezes eu vou sentir dificuldade de perdoar o meu irmão, às vezes vai acontecer algo na caminhada ali que eu vou irar, que eu vou querer agir com a minha própria vontade, eu não vou estar em espírito. Eu também estava meditando qual é o fruto do Espírito Santo, quais são esses frutos do Espírito Santo que nós devemos buscar para nós não agir de forma automática. E eu li na palavra do Senhor no livro de Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, né? Nós nos tornamos uma pessoa amorosa, é gozo, é paz. Nós temos paz na presença de Deus quando nós buscamos a Ele em tudo que nós vamos fazer. Nós temos longanimidade, nós somos longânimos. Nós nos tornamos uma pessoa que tem benignidade. Nós nos tornamos uma pessoa bondosa. Nós aprendemos a ter fé através do ouvir a palavra, porque a fé vem por meditar e ouvir a palavra do Senhor. Nós agimos com mansidão e também com temperança. Agora, quando nós estamos no piloto automático, muitas vezes nós podemos agir por vontade própria, sem domínio próprio, né? Sem domínio próprio, porque o domínio próprio é um fruto da presença do Espírito Santo, né? Nós podemos agir conforme a nossa vontade, nós queremos muitas vezes fazer a nossa maneira e muitas vezes nós achamos que nós estamos certos, né? Muitas vezes nós esquecemos de buscar em Deus um direcionamento e nós pensamos que nós temos razão em algo e muitas vezes nós não estamos com a razão. Nós estamos no piloto automático, esquecendo de meditar na palavra, esquecendo de fazer o nosso devocional e muitas vezes nós pegamos nós mesmos dizendo para nós: eu estou cheio de afazeres, eu estou ocupada, e nós estamos esquecendo de buscar um direcionamento em Deus. Então foi isso que o Espírito Santo falou ao meu coração para nós refletirmos nessa tarde, né? Porque na palavra do Senhor, no livro de Eclesiastes 3, nos diz que tudo tem o seu tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus, né? Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tem tempo de abraçar, tempo de afastar, né? Então tem tempo para todas as coisas, mas uma coisa que nós não podemos deixar de ter é o nosso tempo de intimidade com Deus, o nosso tempo de busca com Deus, porque senão, irmãos, nós corremos esse grande risco de agir pela vontade da nossa carne. E nós todos, meus irmãos, somos pecadores. Desde Adão e Eva, quando eles cometeram o primeiro pecado, desobedecendo a Deus e comendo daquele fruto que eles não poderiam comer. Eles podiam comer de qualquer fruto. Tinha muitas árvores frutíferas. E Deus falou para eles que eles podiam se alimentar de qualquer fruto daquelas árvores, menos a do meio do jardim. E eles desobedeceram a Deus. Então, meus irmãos, para nós não viver debaixo dessa vontade da carne, porque a palavra do Senhor nos diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, e vence aquele que é mais alimentado. Então nós temos que alimentar, irmãos, alimentar o nosso espírito através da palavra do Senhor, para que o nosso espírito prevaleça sobre a vontade da carne, porque se nós vivermos de modo automático, nós vamos esquecer de ter tempo de qualidade na presença de Deus, nós vamos esquecer de buscar um direcionamento da parte de Deus, e nós vamos começar a agir por vontade própria. E o perigo de agir por vontade própria é exatamente essa: deixar a vontade da carne sucumbir, deixar a vontade da carne sucumbir, né? E nós aprendemos aqui que os frutos, as obras da carne, irmãos, nós não devemos deixar manifestar em nós. Nós devemos buscar
os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Nós devemos clamar a presença do Espírito Santo, clamar pelo direcionamento de Deus, clamarmos por fazermos as coisas de acordo com a vontade de Deus, e isso é para tudo. Relacionamentos que nós temos, será que esse relacionamento que nós estamos tendo é da vontade de Deus? Será que esse algo que eu estou projetando é da vontade de Deus ou só é alguma vontade da minha carne para glorificar o meu próprio ego ou a minha própria vontade? Então que nós venhamos nessa tarde buscar um discernimento, né? De buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque nós temos como promessa de provisão, de suprimento das nossas necessidades, que se nós buscarmos a vontade de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor vai prover tudo isso para nós, né? E o Senhor também nos diz para nós não inquietar, não inquietei-vos pelo dia de amanhã. Não preocupa demais com o dia de amanhã. Às vezes nós queremos executar tanta coisa, porque nós estamos extremamente preocupados com o que pode faltar, com o que não vai dar certo. E o Senhor está trazendo para nós essa palavra aqui, para nós não inquietar, para nós entregar para Ele o nosso dia, para nós entregar para Ele o nosso futuro, para nós entregar para Ele os nossos planos, para nós entregar para Ele os nossos projetos, para nós confiar no Senhor, para a gente entregar nas mãos dEle o nosso dia, tudo que nós formos fazer, para nós não correr esse risco de fazer sempre nesse piloto automático e acabar fazendo sem a presença de Deus, e muitas vezes fazer com a intenção errada. Porque nós aprendemos na palavra do Senhor, em Gênesis, no capítulo 4, que o Senhor recusou uma oferta por causa da intenção, por causa da falta de obediência, de não fazer conforme o Senhor nos instrui. Então não é só fazer, é fazer conforme o Senhor nos ensina. É fazer com o propósito correto, é fazer com a intenção correta, é fazer de forma que o Senhor receba aquilo que nós estamos fazendo e agrade a sua vontade, é alinhar os nossos feitos com a vontade do Senhor. Então que nessa tarde nós venhamos a refletir. Será que nós estamos no piloto automático? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo e refletir nessa pergunta? Será que nós não estamos no piloto automático e estamos nos esquecendo de buscar o reino de Deus? Será que nós estamos primiciando ao Senhor? Será que nós estamos correndo de um lado para o outro, fazendo muitas coisas, trabalhando muito, né, priorizando bens materiais, priorizando outras coisas que nós anseiamos? E será que nós não estamos nesse piloto automático, achando que estamos fazendo na presença de Deus, que estamos agradando Ele, e ao contrário, nós estamos às vezes agindo na vontade da carne, achando que nós estamos certos, porque o perigo é a vontade da carne sucumbir e nós não agirmos conforme os frutos do Espírito Santo em nós. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos comparados a um vaso feito de barro, né? Mas nós temos dentro de nós um tesouro precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Eu costumo dizer que tudo o de bom que nós fazemos, se nós aprendemos a amar, se nós nos tornamos uma pessoa bondosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que se compadece do nosso irmão, uma pessoa longânima, uma pessoa que sente paz, uma pessoa amorosa, tudo de bom que nós podemos fazer é por causa da presença do Espírito Santo em nós. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós confessamos ali que somos pecadores e que nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como nós reconhecemos o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos esse presente que é o Espírito Santo dentro de nós. Mas muitas vezes nós estamos esquecendo de consultar, de buscar um direcionamento na presença do Espírito Santo. E Deus tem falado comigo, até a maneira como nós vamos responder às pessoas quando elas falam algo para nós. Antes de nós responder, porque muitas vezes nós seres humanos, quando alguém fala algo para nós que nós não gostamos, qual que é a nossa primeira vontade? É responder conforme a vontade da carne. Às vezes a gente já ira ali com o que a pessoa falou para nós e a gente quer responder muitas das vezes dando o mesmo troco, devolvendo na mesma moeda.
né? Mas a pessoa que faz isso, ela está agindo de acordo com a vontade da carne e não de acordo com os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito se opõem à vontade da carne. E o Senhor está nos convidando para até mesmo uma resposta que você for dar para alguém. Às vezes alguém te fez uma proposta, às vezes alguém fez algo que te irritou e você primeiro ali buscou um direcionamento na palavra, buscou um direcionamento em Deus. Às vezes nós vamos ter que orar antes de estar respondendo essa proposta, ou até mesmo aquela afronta que aquela pessoa nos fez, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne, né? A nossa luta é contra principados e potestade, né? São demônios que atuam em áreas físicas e áreas espirituais, em regiões celestiais. Mas muitas vezes esse inimigo usa pessoas também para nos afrontar. E às vezes até a resposta a uma afronta, meu irmão, nós temos que buscar um direcionamento na presença de Deus, na tua palavra. Tudo que nós formos fazer, qualquer decisão que nós formos tomar, todo feito que nós for executar, tem que estar alinhado com a vontade de Deus, porque se não tiver alinhado com a vontade de Deus, nós corremos o grande risco de acabar fazendo sem a presença de Deus. E nós temos que ser como Moisés. Quando Moisés recebeu aquela incumbência de guiar aquele povo, ele falou para Deus: Senhor, não me deixe ir se a tua presença não for comigo. Nós temos que falar para Deus: Senhor, eu não quero coluna de fogo. Senhor, eu não quero anjo. Senhor, eu quero a tua presença. Nós estamos reconhecendo que nós precisamos da presença de Deus para tudo que nós formos fazer. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos de um direcionamento de Deus. Que nós não venhamos viver de forma no piloto automático. Essa é uma palavra de reflexão. Eu te pergunto aqui, assim como o Espírito Santo perguntou para mim, será que nós não estamos vivendo no piloto automático? Será que nós não estamos fazendo demais e fazendo sem a presença de Deus? Não é um vídeo de julgamento, mas um vídeo de análise, né? Porque primeiro o Senhor falou comigo, né? Primeiro eu estou aqui me analisando na presença de Deus, meditando na palavra do Senhor, me perguntando, será que eu não estou vivendo de forma automática? Será que eu não estou no período do culto adorando, levantando a mão, dando glória a Deus, porque alguém do meu lado também está fazendo isso? Será, irmãos? Será que nós não estamos de forma automática? Será que nós não estamos no piloto automático? Será que nós não estamos deixando a vontade da carne sucumbir, às vezes nos irando, às vezes achando que nós temos muita razão, às vezes achando que o nosso irmão erra mais do que nós? Será que nós não estamos com um olhar de julgamento acerca do nosso irmão e muitas vezes estamos esquecendo de como nós estamos fazendo as coisas sem o direcionamento de Deus? Então essa é uma reflexão de Deus para nós, da parte de Deus para as nossas vidas, para nós não correr esse risco, né, de fazer muitas coisas sem a presença de Deus e fazer muitas coisas sem a intenção correta, né? Porque se for com a intenção errada, o Senhor pode rejeitar a nossa oferta. Se for com a intenção errada, muitas vezes de nos vangloriar, muitas vezes de ali inflamar o nosso ego, às vezes o Senhor pode não receber esses muitos feitos que nós estamos fazendo. Então que nessa tarde nós venhamos analisar, né, se nós não estamos no piloto automático e que nós venhamos nos lembrar dessa palavra, né, de entregar, né, as nossas vidas ao Senhor, de primiciar o Senhor, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o Senhor não vai nos deixar mendigar um pão. Nós temos promessa de provisão na palavra do Senhor e nós podemos tomar posse dessa provisão do Senhor, de não nos preocuparmos tanto com o dia de amanhã, de entregarmos e confiar que tudo aquilo que nós temos necessidade, o Senhor vai suprir para nós, né? Porque muitas vezes nós corremos de um lado para o outro, achando que aquilo que nós estamos fazendo com a força do nosso próprio braço é que vai trazer aquilo que nós temos necessidade. Mas muitas vezes não. Aquilo que nós temos que fazer, nós vamos fazer, porque nós temos a nossa parte que nos compete a fazer. Mas tem a parte de Deus que Ele já fez e tem outras coisas que são impossíveis para nós executar, que somente o Senhor pode executar, que nós vamos aprender a entregar a Ele, né? Coisas que só vêm dEle.
que só Ele pode executar na nossa vida, que não depende mais de nós. Então, aquela situação que depende de você, você vai e faça. Confia no Senhor, entrega para Ele, pede um direcionamento para Ele. Mas aquilo que você não pode fazer, aquilo que muitas vezes até tira a tua paz, tira o teu sossego, o Senhor está nos convidando nessa tarde a entregar para Ele, descansar nele, buscar um direcionamento na parte dEle. Amém? Eu te convido a orar comigo, agradecer a Deus por esse momento de reflexão, né, que nós venhamos perguntar para o Espírito Santo se nós estamos vivendo de forma automática. Que nós venhamos deixar nessa tarde o Espírito Santo falar conosco, né, nos direcionar na palavra. Será que nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor todos os dias? Será que nós estamos buscando nele um direcionamento? Será que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sua vontade? Será que nós não estamos preocupando demais com o futuro? Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir que o Espírito Santo se manifeste, né, ou fale diretamente aos nossos corações, fazendo com que nós venhamos entender essa meditação da palavra de hoje, amém? Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero diante da Tua presença, Senhor, ô Espírito Santo de Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai. Nós aprendemos na Tua palavra que nós devemos buscar o Teu reino e a Tua justiça, Pai. E que nós não devemos nos preocupar em demasia com o futuro, Pai. Que é o Senhor quem cuida de todas as coisas, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha, Paizinho querido, falar, se manifestar a nós. Senhor, será que nós estamos vivendo no piloto automático? Será que tudo que nós estamos fazendo na Tua presença, Pai? Será, Paizinho querido, que o que estamos fazendo tem Te agradado? Será que as decisões que nós estamos tomando está alinhada de acordo com a Tua vontade? Será que os relacionamentos, os projetos, os planos que nós estamos planejando executar, será que está de acordo com a vontade do Senhor para nós? Será que é propósito do Senhor para nós? Será que onde nós planejamos ir é a vontade do Senhor para nós, papai? Revela, Espírito Santo, ao nosso entendimento, revela ao nosso coração se nós estamos ou não no piloto automático, Pai. Se nós estamos Te glorificando ou não através do que estamos fazendo, Pai. Revela a nós, Senhor, se muitas das vezes nós estamos agindo com a vontade da carne ou com a nossa própria vontade, estamos esquecendo de agir segundo a Tua vontade, Senhor. Ô Espírito Santo, nessa tarde, Deus, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer por esse momento de reflexão na Tua palavra, Pai. Eu quero entregar a minha vida, a vida dos meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo, Pai amado, nos ensina a entregar as nossas vidas ao Senhor. Nos ensina a Te buscar, nos ensina a Te primiciar, nos ensina a Te perguntar, a sentar, a ter momentos contigo, como nosso melhor amigo, buscar em Ti um direcionamento, Pai. Não nos deixe sem a Tua presença, Senhor. Nos conduz em cada direção, papai, das nossas vidas, em cada decisão, em cada projeto, em cada sonho, em cada fazer. E aonde nós formos, Senhor, não nos deixe ir sem a Tua presença, Pai. Nós queremos entregar essa tarde de segunda-feira ao Senhor, papai, primiciando ao Senhor, papai, esse início de semana, entregando as nossas vidas e reconhecendo que sem a Tua presença nada nós podemos fazer. Guia e conduz o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua segunda-feira, abençoe o restante da sua semana. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima segunda-feira. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.